Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Querido irmão, querida irmã, você que está aqui comigo já nessa manhã de hoje, manhã de providência. Deus, ele tem uma surpresa para você. Deus, ele tem uma providência para a tua vida. Talvez a tua provisão tenha acabado, talvez os teus recursos estejam se findando, mas Deus, ele vem com a direção, ele vem com a provisão. Deus, ele vem com um milagre. Eu tenho uma palavra aqui que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 ao 6, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteiro ao Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Essa palavra aqui está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 e versículo 4. Há momentos em que Deus, ele não envia apenas uma resposta. Ele envia direção, provisão, favor e tudo aquilo que será necessário para a próxima etapa da caminhada. Muitas pessoas estão orando por uma resposta, outras buscando uma porta aberta. Algumas estão preocupadas porque olham para os seus recursos e enxergam limitações. Existem projetos que parecem parados, sonhos que aguardam uma oportunidade, famílias esperando um milagre e pessoas que não sabem qual decisão tomar. A história de Elias no ribeiro de Querite nos ensina algo. Deus encerra ciclos, mas nunca abandona aqueles que confiam nele. Quando a seca atingiu a terra, Deus falou com Elias e disse para ele ir ao ribeiro de Querite. O interessante é que Deus não apenas mostrou o lugar para onde Elias deveria ir, Deus já havia preparado a provisão antes mesmo da chegada do profeta. Os corvos já estavam designados. A água já estava disponível, o sustento já havia sido providenciado. Antes de Elias chegar, Deus já havia trabalhado. Talvez seja exatamente isso que o Senhor quer lembrar ao seu coração hoje. Você está preocupada? Você está preocupado com aquilo que ainda não vê, mas Deus já está preparando aquilo que você ainda não conhece. Você olha para o projeto e não sabe de onde virão os recursos. Você olha para a tua família e não sabe como determinadas situações serão resolvidas. Você olha apenas para aquela porta que está fechada, mas o Senhor, ele continua sendo o Deus que prepara a providência antecipadamente. Elias não precisou convencer os corvos. Elias não precisou produzir a água do ribeiro. Elias apenas precisou obedecer à direção de Deus. Muitas vezes queremos conhecer todos os detalhes antes de dar o primeiro passo. Porém, Deus normalmente revela o caminho passo a passo. É o Senhor que vai revelar o caminho, passo a passo. Primeiro vem a direção, depois vem a provisão. Primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. Outra coisa importante acontece aqui nessa passagem é que chega o momento em que o ribeiro seca. 1 Reis 17, 7. Mas passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. O fato de o ribeiro secar não significa que Deus havia abandonado Elias. Significava apenas que aquele ciclo havia terminado. Muitas pessoas ficam assustadas quando chega ao fim, quando chega algo ao fim. Uma oportunidade termina, uma porta se fecha, um lugar deixa de fazer sentido, uma fase acaba. Mas o mesmo Deus que sustentou Elias em Querite também preparou uma viúva em Sarepta para continuar sustentando o profeta. Quando Deus encerra um ciclo, ele já está preparando o próximo. Quando Deus fecha uma porta, ele continua sendo o dono das chaves. Quando Deus permite algo que termine, ele continua cuidando do futuro dos seus filhos. Talvez hoje você esteja exatamente nesse momento. Você percebe que algo está chegando ao fim e não consegue enxergar aquilo que vem depois. Mas o Senhor está dizendo: apenas confie em mim. Eu já preparei aquilo que você vai precisar. A provisão não acabou, a resposta não acabou, o favor não acabou, a direção não acabou. O Deus de Elias
continua cuidando de cada detalhe. Se Deus sustentou um profeta através dos corvos, Ele também usa meios inesperados para abençoar sua vida. Ele vai abrir portas, Ele vai enviar ajuda, Ele vai liberar recursos, Ele vai trazer respostas, Ele vai mostrar o caminho. Apenas continue obedecendo ao Senhor, porque o Deus que guiou Elias ao ribeiro de Querite continua preparando provisão para aqueles que colocam a sua esperança nele, aqueles que aguardam nele, aqueles que esperam nele. O justo, ele não mendigará o pão e nem a sua descendência passará fome. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã de hoje, nessa manhã de milagre, nessa manhã de recursos, nessa manhã de providência, nessa manhã, Pai, de surpresa, eu quero apresentar aqui cada pessoa que precisa de uma resposta, de uma direção, de uma providência. Pai, Tu conheces os projetos parados, os sonhos que aguardam recursos, as famílias. Meu Deus, envia socorro, assim como o Senhor guiou, assim como o Senhor guiou o profeta Elias ao ribeiro de Querite, guia também, Senhor, os Teus filhos. Pai, que as decisões venham ser tomadas com sabedoria, concede discernimento, sabedoria e entendimento, concede graça. Pai, eu oro por recursos inesperados, para que as portas sejam abertas. Visita, Pai, aqueles que estão passando por necessidades, Pai, por necessidades financeiras, o celeiro vazio. Pai, visita agora aqueles que necessitam de uma porta de emprego, de uma causa. Pai, Senhor, envia bênção, sustento, família, Senhor, que nessa família eles venham contemplar e que haja a conclusão de projetos, que essa família experimente a Tua providência, que eles vejam a Tua mão agindo e que eles venham testemunhar que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam no Senhor. Pai, que toda preocupação seja repreendida agora, no nome de Jesus. Visita aqueles que estão aguardando uma resposta urgente. Visita aqueles que precisam, Pai, de cura nesse dia. E assim nós oramos e já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém.